Você já percebeu como algumas pessoas conseguem ficar semanas sem comer chocolate, bolo ou refrigerantes, mas basta uma única mordida para tudo sair do controle? É quase como se existisse um botão escondido dentro do cérebro. Durante muito tempo, a explicação parecia simples: falta de disciplina, falta de autocontrole, falta de força de vontade. Mas os cientistas descobriram que a história é muito mais complexa, porque quando consumimos açúcar, não estamos apenas alimentando o corpo, estamos ativando sistemas cerebrais extremamente antigos, criados milhões de anos antes da existência de chocolates, refrigerantes ou sobremesa. Sistemas que influenciam nossos desejos, nossas decisões e os comportamentos que escolhemos repetir. Um desses experimentos ficou tão famoso que até hoje é discutido por cientistas. Para entender por que é tão difícil parar de comer açúcar, precisamos voltar muito antes da invenção do primeiro doce, muito antes dos supermercados, muito antes da própria civilização. E quando os cientistas finalmente tentaram descobrir o que acontece dentro do cérebro quando consumimos açúcar, encontraram algo inesperado. Algo que ajuda a explicar por que, para tanta gente, parar de comer açúcar parece muito mais difícil do que deveria. O açúcar tem um poder estranho sobre nós, mas esse poder não surgiu por acaso. Durante quase toda a história humana, alimentos doces eram raros. Nossos ancestrais não encontravam refrigerantes, bolos ou barras de chocolate. Na maioria das vezes, o doce vinha de frutas maduras ou de mel encontrado ocasionalmente na natureza. E quase sempre, esses alimentos significavam uma coisa muito importante: energia. Muita energia. Em uma época em que encontrar comida era uma questão de sobrevivência, indivíduos que valorizavam alimentos doces tinham vantagens. Consumiam mais calorias, possuíam mais reservas energéticas e tinham maiores chances de sobreviver. Ao longo de milhões de anos, o cérebro foi aprendendo uma lição simples: se encontrar algo doce, aproveite. Porque talvez não encontre novamente tão cedo. O problema é que o mundo mudou. Mas o cérebro não mudou na mesma velocidade. E é aí que a história fica interessante. Porque saber que o cérebro valoriza alimentos doces ainda não explica tudo. Afinal, por que algumas pessoas conseguem parar depois de um pedaço de bolo, enquanto outras sentem uma vontade quase irresistível de continuar? A resposta começa em uma molécula famosa chamada dopamina. Toda vez que fazemos algo importante para a sobrevivência, o cérebro libera substâncias químicas associadas à recompensa. Uma das mais conhecidas é a dopamina. Muita gente chama a dopamina de hormônio do prazer, mas essa definição não é totalmente correta. Ela está muito mais ligada ao desejo, à motivação, à vontade de repetir um comportamento. Quando algo provoca uma forte resposta de dopamina, o cérebro aprende rapidamente. Isso foi importante, faça de novo. E é exatamente aí que o açúcar chama a atenção dos pesquisadores. Estudos mostraram que alimentos doces ativam circuitos cerebrais ligados à recompensa, os mesmos sistemas envolvidos na motivação e no aprendizado de comportamentos. Mas existe um detalhe que tornou essa história muito mais interessante. Normalmente, quando algo se repete muitas vezes, o cérebro se acostuma. A resposta diminui, a novidade desaparece. Só que, em determinados experimentos com açúcar, os pesquisadores observaram algo diferente. Mesmo após repetidas exposições, continuavam ocorrendo liberação de dopamina. Era como se o cérebro continuasse reagindo ao açúcar como algo extremamente importante. E foi justamente essa reação incomum que levou os cientistas a investigar mais profundamente. Eles queriam descobrir o que aconteceria se animais tivessem acesso frequente ao açúcar durante semanas. O resultado surpreendeu até os próprios pesquisadores. Para entender melhor esse comportamento, pesquisadores criaram um experimento simples. Os ratos recebiam acesso ao açúcar em períodos específicos do dia. E com o passar do tempo, algo curioso aconteceu. Eles começaram a consumir quantidades cada vez maiores. Não apenas isso, grande parte do consumo acontecia logo que o açúcar ficava disponível, uma espécie de corrida para consumir o máximo possível. Os cientistas chamam esse padrão de consumo exagerado em curto período, mas isso ainda não era a parte mais surpreendente. O que realmente chamou a atenção aconteceu quando o açúcar foi retirado.
Alguns animais passaram a apresentar comportamentos compatíveis com ansiedade. Em outros testes, também foram observados sinais comportamentais semelhantes aos vistos em estados de abstinência. Isso não significa que o açúcar e drogas sejam a mesma coisa. Os próprios pesquisadores destacam que existem diferenças importantes. Mas os resultados mostraram que certos mecanismos cerebrais envolvidos podem ser mais parecidos do que muita gente imaginava. E a próxima descoberta foi ainda mais intrigante. A lógica parece simples. Se você ficar muito tempo sem consumir alguma coisa, deveria esquecer dela aos poucos. Mas os pesquisadores observaram exatamente o contrário. Após períodos sem acesso ao açúcar, os animais passaram a demonstrar ainda mais interesse em obtê-lo. Em alguns experimentos, o esforço para conseguir açúcar aumentou depois da abstinência. É como se o cérebro estivesse guardando aquela recompensa na memória, e isso faz sentido. Do ponto de vista evolutivo, esquecer rapidamente uma fonte rica de energia seria uma péssima estratégia de sobrevivência. Por isso, nosso cérebro desenvolveu sistemas extremamente eficientes para lembrar experiências consideradas valiosas. O problema é que esse mecanismo evoluiu em um mundo onde doces eram raros, não em um mundo onde eles aparecem em praticamente todos os corredores do supermercado. E talvez esse seja o maior problema de todos, porque o cérebro que herdamos é antigo, mas o ambiente em que vivemos é completamente novo. Durante quase toda a história humana, encontrar açúcar exigia esforço. Hoje acontece exatamente o contrário. Ele está em refrigerantes, biscoitos, molhos, cereais, sobremesas, bebidas e até em alimentos em que muitas pessoas nem imaginam. O resultado é que um cérebro programado para valorizar intensamente alimentos doces passou a viver cercado deles o tempo todo. Além disso, imagens, cheiros, embalagens e propagandas também conseguem ativar regiões cerebrais ligadas à recompensa e ao desejo. Ou seja, muitas vezes não é só a fome que está falando. É a expectativa da recompensa, é o cérebro antecipando aquilo que acredita ser algo valioso, e isso ajuda a explicar por que resistir parece tão difícil. Mas então, por que é tão difícil parar de comer açúcar? A resposta não está apenas na força de vontade. Ela está em milhões de anos de evolução, em sistemas cerebrais criados para valorizar alimentos doces, na dopamina que reforça comportamentos importantes e em mecanismos que fazem o cérebro lembrar e procurar recompensas que já trouxeram prazer antes. O problema é que esses mecanismos foram desenvolvidos para um mundo onde o açúcar era raro, mas nós vivemos em um mundo onde ele está em toda parte. E talvez seja exatamente por isso que para tantas pessoas o primeiro pedaço nunca parece ser o último. Então, da próxima vez que sentir aquela vontade quase automática de comer um doce, vale lembrar, talvez não seja apenas falta de disciplina. Talvez você esteja enfrentando um mecanismo que levou milhões de anos para ser construído e que nunca foi preparado para viver em um mundo onde o açúcar está disponível o tempo todo. Mas agora eu quero saber de você. Qual alimento você teria mais dificuldade de abandonar por um mês? Chocolate, refrigerante, sorvete ou algum outro tipo de alimento? Me conte aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!